Olá, meus queridos! Hoje é segunda-feira, começando a semana novamente! E vamos para frente que atrás vem gente! Meus queridos, duas coisinhas para a gente bater papo hoje, que eu selecionei no cérebro. Meus queridos, o negócio é o seguinte: teve atendimento nesta quinta-feira e foi um atendimento um pouquinho diferente. Por quê? É muito raro, é muito difícil, mas de vez em quando tem que trazer. Quem, professor? Quem? Entidades de Umbanda, por exemplo. Mas, professor, como assim? Vamos lá. O espiritual precisa trazer entidades de Umbanda? Às vezes precisa. Por quê? Vamos lá. Imagine o seguinte: tem clãs, certo? O espiritual são vários clãs que existem. Então você tem pessoas que trabalham ou trabalharam na Umbanda, mas não numa Umbanda bonitinha. Aquela Umbanda onde o pai de santo é meio destrambelhado da cabeça, não entende muito bem, gosta, permite as coiseiras tudo e vai fazendo negociação com o espírito. Negociação com o espírito? Vai lá, sabe, olha, eu vou te dar não sei o que, você me dá isso aqui, eu vou fazer mais não sei o que, você me dá isso aqui lá. Desculpa, mas espíritos de luz não se prestam para receber propinas. Então vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado com essas situações. Mas, como tem pessoas que acabam fazendo, acaba sobrando para mim resolver o problema depois. A questão é a seguinte: o que acontece é assim, vocês têm que entender assim, são clãs, e cada clã tem uma linguagem, uma forma de agir. Eu vou tentar trazer para uma linguagem mais popular possível, mais próxima de uma realidade humana, para vocês entenderem mais ou menos como seria o espiritual. Mais ou menos, hein? Que fique bem claro, viu? Que é só uma didática, não que é assim. Imagina só uma pessoa da Polícia Federal, aonde ele estudou muito para passar no concurso. Então a pessoa, o policial da Polícia Federal, não é assim, tá? Mas eu só estou explicando, tá? Ele estudou bastante. E o cara da Polícia Federal, o cara é super nerd, porque para passar numa prova da Polícia Federal você tem que ter notas altíssimas. E aí você vai conversar com essa pessoa depois e ele fala: sim, senhor, o senhor precisa de alguma coisa em específico? O senhor necessita executar procedimentos administrativos que nós podemos encontrar no nosso site, na aba XY. Ali você vai ter os mecanismos virtuais para resolução desta questão que o senhor me requisita. A linguagem é uma linguagem. Se eu pegar alguém, uma linguagem popular, uma pessoa, o Zezinho da esquina, ele vai falar assim: o que esse homem está falando? Ele está falando, mas não estou entendendo nada. Você entendeu o que ele falou? Eu não entendi nada não, moço. Eu preciso aqui, só ajuda eu aqui, aí. E aqui, eu tô com um problema aqui, e aí. Tá entendendo? A linguagem é diferente. Ou seja, a pessoa pode vir a se parecer com a mais iluminada que tem. Mas, meu querido, na hora do vamos ver, a realidade é a realidade. Professor, não estou entendendo nada. Calma lá. Agora vamos lá. Vamos pegar uma polícia que está na rua todo dia. Certo? Pegar a polícia militar que está na rua pegando bandidão todo dia. Então ele chega num lugar mais nobre. Olá, sim, senhor. Senhor, por favor, eu gostaria, o senhor poderia mostrar o seu documento? Por favor. É uma linguagem. Quando ele está na favela, Joe, o negócio é o seguinte, passa, Joe, não quero saber, mão na cabeça e coisa. Você tem algum problema? Joe, eu quero saber se você tem algum negócio, tá com algum problema aí? A linguagem é diferente. Porque se ele usar um tipo de linguagem para outro lugar, não funciona, não cola, não tem comunicação. Ok? Muito bem. Agora vamos trazer isso para o espiritual. Chega o espírito todo cheio de pompa. Ai, olha, eu sou
o espírito da luz, porque eu estudei muito, desenvolvi muito, tralala. Tudo bem, meu filho, mas a realidade lá das trevas, moça, aqui do planeta Terra é outra. O negócio aqui nas trevas, moça, é linguagem papai, é na linguagem que os caras entendem. Senão não adianta. Olha, se o senhor não parar de cometer pecados, eu vou ter que encaminhar o protocolo do senhor para os céus, para designar o senhor para o inferno. O espírito vai dar risada do espírito desse. Então o que acontece? Por isso que nós temos espíritos de lei mais densos, que estão mais próximos da matéria. Não denso de não ter evolução, mas mais próximo da matéria. Esses espíritos são denominados, nós denominamos como Exus. São espíritos de movimento, espíritos de trabalho na matéria. Muito bem. Esses espíritos, meus queridos, é o que são designados e têm que ser utilizados para resolver alguns problemas quando a gente está mexendo com algo mais adensicado, mais demoníaco. Porque não adianta vir, eu sou o anjo da luz, filho. Desculpa, a realidade é outra. Então, de vez em quando, mesmo eu não querendo, porque eu aviso as pessoas, eu deixo muito claro, eu falo assim, gente, presta atenção. Aqui é um hospital. Se você pega e me traz um demônio no hospital, como é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer cirurgia, eu não vou tirar a capeta. Não tem nem para onde mandar, aqui não tem cadeia, aqui não tem prisão. Então o que acontece? As pessoas não têm muito senso disso. Então ela está com problema na espiritualidade. Ela está com problema, mas o problema dela é de ladrão, é de bandido. Em vez dela ir na delegacia, não, ela vai no hospital. Porque os sintomas é parecido. Eu tô com problema no corpo, eu tô sentindo dor, eu tô me sentindo mal. Só que esse mal, às vezes, é gerado por demônios e não, de fato, de saúde. É que os demônios, quando atacam, ele afeta a saúde. Só que na hora que eu vou fazer o tratamento, eu falo assim, mas o que adianta eu pegar um curativo, sendo que você tem um demônio que fica te arranhando todo dia? Ele não vai resolver nada, eu vou fazer o curativo, ele vai tirar o curativo e vai continuar esfregando. Então você primeiro tira o demônio para depois fazer o curativo. As pessoas não entendem isso, mas é assim que funciona. Então você tem que limpar antes de você fazer uma cirurgia. Senão você vai pegar uma infecção. Ou você pode pegar alguém que acabou de cair num chiqueiro lá, rolou na merda do porco, e aí você fala assim, agora vem cá, vamos fazer uma cirurgia, eu vou te abrir para fazer uma cirurgia. O cara fala, mas rapaz, ele não vai morrer da doença, ele vai morrer da infecção que você vai jogar em cima dele. Certo? É mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Então, nesta quinta-feira, teve que vir um Exu para fazer alguns trabalhos. Pontuais? Pontuais. Momentâneos? Momentâneos. Mas necessário. Professor, teria diferença da defumação de um charuto com a defumação de uma igreja, por exemplo? Tem. Por quê? Porque é outra comunicação. Como assim, professor? Não estou entendendo. Existe a defumação de uma igreja. Ela não é para atacar todos os tipos de espírito? É. Só que ela não marca território. A defumação com charuto, além dela expulsar igual uma defumação, ela marca território, carimbando e falando, este território é da entidade tal. Pá, 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 pá. Seria igual um ponto, professor? Mais ou menos. Então, quando sai do médium, já sai com aquela característica? Sai. Então, tem diferença? Tem. Então é melhor, porque a cabeça do ser humano é assim. Então é melhor fazer defumação com charuto. Não. É melhor naquela situação em específico. E não para sempre, e não para todos, e não para qualquer lugar, e não para qualquer coisa. É mais ou menos assim. Eu tenho um parafuso para tirar. Esse parafuso é o quê? Ele é Phillips ou é a fenda? É retinho ou é uma cruzinha?
Não adianta você pegar um reto, aquele que é uma fenda, que é só um risquinho, e tentar tirar um parafuso que é Phillips. Ele não vai conseguir, você não vai conseguir nunca. Cada instrumento para um tipo de serviço, um tipo de trabalho. As pessoas têm que entender isso. Então teve que trazer? Teve. Só que lá não tem tronqueira. Então você tira o espírito, você dá uma ordem, você resolve alguns problemas e pega e fala, vai. Você deixa passar algum tempo e aí depois a pessoa pode voltar a fazer a cirurgia e fazer as coisas que precisa fazer. É mais ou menos assim então que funciona, professor? Mais ou menos assim que funciona. Tem coisas então que não pode tirar, tem coisas que não pode tirar. Tem coisas que pode tirar, tem coisas que pode tirar. Então é por isso que às vezes tem gente que consegue cura, outros não? Sim, depende de N fatores. O problema é kármico, não é? A fé é boa, não é? Tem um monte de situação. É para tirar agora, mais para frente? O que faz, o que não faz? É para testar a pessoa? Então, a pessoa vai, um exemplo, vai uma pessoa lá no atendimento que eu faço, de quinta-feira. Que eu faço atendimentos nas quintas-feiras à noite. Aí vai eu quero saber qual que é a data. Fica acompanhando os vídeos que eu falo onde que é o horário, tudo bonitinho, explico depois, não agora. Aí o que acontece? A pessoa chega e vai e vê o testemunho de uma pessoa. Olha, eu era cega, não sei o que, ela volta a enxergar. Olha, tinha problema de tireoide, estava gorda, estava engordando, não sei o que. Olha, depois o senhor fez cirurgia, emagreci 15 quilos. Aconteceu, mano. E está acontecendo, um monte de milagres estão acontecendo, um monte. É igual o homem lá que chegou e falou assim, olha, eu tava com herpes, me apareceu herpes zoster. Só que o senhor não tem noção do como é que foi, o que aconteceu. Falei, como é que é? O senhor fez a cirurgia da metade do corpo para cá, porque era onde eu estava com problema. O senhor acredita que aonde o senhor fez a cirurgia, a herpes não me atacou, mas a outra parte pegou do meu ombro até a porpança, pegou toda a parte do corpo, uma coceira e uma dor que sem tamanho. E só onde o senhor não operou que ficou. A outra parte, nada. Isso aí não existe, não dá para saber. Será que não existe? Ou são tudo testes para a pessoa ver e perceber que tem dedo da espiritualidade ali, que tem coisas da espiritualidade. Vocês estão entendendo ou não? A espiritualidade tem essas nuances, esses detalhes. A espiritualidade faz dessas coisas. Nossa, professor, mas que. Então tem, faz, está, mas tudo é. Opa. Vocês estão entendendo ou não? Meus queridos, o buraco é mais embaixo. Eu não gosto de chamar meu Exu lá, mas teve que ir. Meu Exu não é meu, né? Mas a gente fala assim só para ter uma situação. Às vezes vem meu caboclo e tira alguma coisa. Também não gosto. Então ou vem um ou vem o outro. E tira e resolve, tira. Mas ali não é bem o lugar para tal coisa. Hospital. Por isso que a gente fala aqui. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que montar alguma coisa mais estruturada. Só que sem pai de santo falando que não pode vir um Exu, porque tem que ser só no dia deles. Desculpa, moço. Os espíritos estão a trabalho com uma equipe completa, ou então como é que faz? Não tem condição. A equipe tem que estar completa. Completa. Então por isso que o senhor de vez em quando faz? Faço. Porque não é volumoso. Então um ou outro ainda vai lá. Só que eu sou obrigado a deixar para o fim dos atendimentos. Porque eu não posso estragar ou poluir todo no meio da coisa. Entenderam como é que funciona mais ou menos? Então, tem muitos testes, tem muitas pessoas que estão indo para fazer cirurgia e às vezes não recebe a graça. Recebe um sinal da graça. Tipo, um exemplo. Tem um caso lá. A pessoa nunca diminuiu a diabetes, por exemplo. Sempre ficou em torno, sei lá, de 200, 300. 300, vai, vamos chutar 300. Eu não sei quanto que é o valor, mas vamos falar que ficou 300. Aí vai no atendimento, no outro dia vai medir 90, 100, 90, normal. A pessoa fala, não, alguma coisa tem.
Ou seja, o espiritual dá o sinal. Mas por que não recebeu a graça? Será que a culpa é minha, não é? Então começa a vir coisas na cabeça da pessoa, e a pessoa começa a ver se é ou se não é, começa a se culpar ou não culpar, ver se é, se não é, como é que não é. Mas o que será que está acontecendo? Por que tira um dia e depois volta? O organismo, então, ele só trabalha um dia e depois volta? O que a pessoa faz todos os dias que ela tem que parar para não voltar mais a acontecer? Aonde será que está o grande problema que está gerando isso que quando vem no espiritual não faz? Então são esses pequenos detalhes que o espiritual acaba usando para fazer com que a pessoa procure se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Tudo tem um porquê. Não é simplesmente vai, tira, faz a cirurgia, tira o problema e acabou. Não. Em cada caso é um caso. Eu já operei um monte de cirurgia, vamos falar de câncer de mama. Teve gente que chegou e falou assim, professor, eu nunca tive cicatriz no seio. Depois que o senhor fez a cirurgia, e olha que eu não faço no seio. A pessoa põe a mão em cima, eu faço em cima da mão. A pessoa pegou e falou, professor, apareceu uma cicatriz, bem aonde é. E eu nunca tive cicatriz. Então, o senhor me desculpa, mas teve uma cirurgia, porque tem uma cicatriz. Outra pessoa chega e fala assim, professor, não teve nada, não aconteceu nada, eu ainda continuo com o câncer. Qual é a explicação? Espiritual. O que eu tenho que fazer? Persistir e manter a fé cada vez mais e mais. O que eu posso fazer? Um jejum antes de vir. Facilita muito. Não falar palavrões, não desejar coisas ruins, não imaginar coisas ruins do próximo, ficar enfiando na cabeça que, ai, fulano é uma desgraça, que o fulano é ruim, que o fulano não sei o quê. Não, cortar isso daí. E a coisa fluir. Entenderam? Muito bem. Vamos voltar no outro negocinho. Gente, eu vou explicar. Eu sei que a intenção da pessoa foi boa. Eu sei que a pessoa fez de coração, mas não é o que eu pedi. Eu vou explicar. Eu agradeço muito, mas vou ter que mandar para alguém isso aqui. Porque não é o que eu quero e não é o que eu pedi. Eu ganhei e agora chegou hoje de manhã. Ó, chegou o reloginho. Minha querida, presta atenção. Eu falei que eu não quero relógio digital. Não quero relógio digital. Digital eu já ganhei. Eu não quero. Tô fazendo coleção de relógio, por incrível que pareça, aqui em casa. Não sei porquê, mas tô fazendo coleção de relógio aqui em casa. Não é digital. Eu vou explicar como que é o relógio que eu preciso. Eu preciso de um relógio de ponteiro com fundo branco. O fundo atrás branco. De ponteiro, aonde o ponteiro não faz... Não pode fazer esse barulhinho. Mas, professor, existe? Existe. A gente chama de ponteiro contínuo. Quando o segundo faz assim, ele faz barulhinho. Quando os segundos ficam girando, andando sem fazer tranquinho, ele não faz barulho. Chama relógio de mesa silencioso. Fundo branco. Não me adianta me mandar com fundo escuro, porque lá a sala é escura. Então tem que ser fundo branco, sem luz, fundo branco. É o mais podre, o mais sem vergonha que existe. Eu falo pra você que eu já encontrei para comprar. Custa 10 conto. 10 conto. Mas o espiritual não quer que eu compre. Não é por causa de dinheiro. A pessoa só de ter mandado isso aqui para mim, ela gastou mais de Sedex. E ainda fez barulho, ó. Não pode fazer nem esse barulho. Ela gastou mais de Sedex. Gastou mais de Sedex do que vale o próprio relógio. Não é isso. É um relógio fundo branco de ponteiro. Chama silêncio. Existe, professor? Existe. Silencioso. Eu ainda não recebi meu relógio. Já me deram. Já teve até mais do que 3, 4. Acho que foi 5.
Nenhum até agora atendeu do jeito que eu pedi. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu explico, a pessoa entende o que ela quer entender. Credo, professor, por que o senhor está puxando a orelha nossa, sendo que nós estamos fazendo um gesto de caridade? Pois é. A questão não é o gesto de caridade. A questão é entender o que é explicado. Porque se a pessoa não consegue entender algo que é explicado tão simples da matéria, imagine eu explicar coisa do espiritual que é sobrenatural. Tenta entender o problema e a dificuldade que eu fico imaginando na cabeça das pessoas para entender coisas da espiritualidade. E olha que eu uso didática o mais simples possível. Eu uso uma linguagem mais simples possível para poder facilitar o atendimento. E mesmo assim eu não consigo? Então o relógio não pode fazer nem barulho bem baixinho? Não! Não! O relógio não pode tocar de hora em hora? Jamais! O fundo tem que ser branco? Tem, porque é um lugar escuro. Então eu vou ver um negócio branco e aonde está os ponteirinhos para saber que horário que é. Pode ser digital? Não! Imagina isso aqui no escuridão. Olha, imagina isso aqui no escuridão. Eu não vou enxergar, moço. Tenta ver isso aqui no escuro. Se eu fechar toda a luz, apagar toda a luz, eu não vou enxergar. Então, para que eu quero um relógio? Ele vai ficar dentro de uma sala escura de cirurgia. Ah, então tem que ser relógio de parede. Eu não quero relógio de parede. Mas, mais, menos, o que for, o espiritual falou de mesa. Nossa, professor, seria tão mais fácil de parede? Pois é, eu também acho. Para mim, até mais fácil de eu enxergar, porque é grandão. Mas o espiritual não quer. Eu não sei que teste que ele está fazendo. Agora, para mim, o teste que está fazendo, para mim está muito claro. Para mim. Para os outros, eu não sei. É escutar o que eu falo, entender o que eu falo, entender o que precisa ser feito, entender o porquê, entender e fazer o que precisa. Não é do jeito que você imagina. É do jeito que precisa. Sabe aquelas coisas do espiritual? Chega a mãe e fala assim, meu filho, não vai no banheiro agora não. O cara fala, não, eu preciso ir. Não, eu vou fazer. Moço, não teima nas coisas não. Eu não sei se o espiritual está querendo explicar o que é, o que não é. Eu só sei que essa novela do relógio está indo longe. E eu posso falar para você, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o que eu vou fazer? Eu ganho um monte de coisinha, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou estar distribuindo. Do jeito que vai chegando, eu vou distribuindo pro povo. Recebo, mando para frente. Recebo, mando para lá. Recebo, mando para cá. Recebo, mando para lá. E eu vou continuar nessa seara até alguém mandar o que eu preciso. Quando mandar, eu vou falar assim, ok, fechou o ciclo do espiritual. Ou quando o espiritual fala assim, agora já deu. Pode encerrar, você mesmo vai lá e compra e acaba com o problema. Gente, eu não estou pedindo relógio porque eu não tenho dinheiro para comprar o relógio. O dinheiro para comprar o relógio de R$10 eu tenho. Professor, mas tem mesmo esse relógio? Tem, no Mercado Livre tem. Até tem. Eu cheguei lá no Mercado Livre e eu achei o relógio. Tá escrito assim, relógio de mesa silencioso. Tem lá. Silencioso. É o mais vagabundo que existe. O mais. Eu não quero sofisticar, não, porque eu tenho que surpreender o professor, que eu tenho que dar o melhor para ele. Nossa, porque aí os espíritos vão ficar felizes porque eu dei o melhor. Não é. Você desculpa, mas não é isso. É muito mais alguém que não tem onde cair morto, me dá um negócio bem quebrado, todo arrebentado, pode ser usado, pode ser sem tampa, sem nada. Mas de coração, do jeito que eu preciso, sem ser do jeito que eu preciso, eu não quero. Do que alguém chegar e me falar assim, nossa, esse aqui, ó, os ponteiros são de ouro. Moço, desculpa, você não está entendendo o que é o espiritual, moço. Vocês não estão entendendo o que é o espiritual. Espiritual faz bolinha e anda. Para não falar as cacas do cabrito.
Não tá nem com o que aí. Entenderam? Vamos lá? Gratidão por ter mandado, mas não é ainda, ok? Muito obrigado, mas não é. É mais um que eu vou ter que dar de presente para alguém aí. Vamos lá. Dólar. Caiu 0,06, ou seja, não caiu nada na sexta-feira. O dólar manteve no 0 a 0, só que com uma tendência de subida. Tem uma pressão fazendo o dólar subir. Tanto é que o dólar já está em R$ 4,93. Abaixo dos 5, graças a Deus. Que mantenha-se abaixo dos 5, se Deus quiser. Mas está suspeito ainda. Ok? Vamos ficar de olho nisso daí. Porque o planeta está em caos na parte de bolsas de valores. Presta atenção. A bolsa da Alemanha hoje caindo 0,7%. Ela está em 15.453. A bolsa de valores da Alemanha está em colapso. É como se a bolsa de valores do Brasil estivesse a 100 mil pontos. Pra vocês terem ideia do valor que ela está hoje. A bolsa de valores do Brasil também ficou no 0 a 0 na sexta-feira. Não subiu nem caiu, ficou em 0,1 de queda. E fechou em 116.008, quase fechou em 115. Salvo por 1 milímetro. Salvo por 1 milímetro. E hoje, o que vai acontecer? Não sei. As bolsas do planeta estão em caos. A do Brasil, será que continua caindo? Não sei. Provavelmente. Não dá para saber. Vamos ver o que está falando nas notícias do jornal? Infomoney. Bolsas mundiais caem com atenção à China e em início de semana marcada por ata do cupom, RTI e dados de inflação. Dirigente do Federal Reserve e do Banco Central Europeu discursarão publicamente ao longo da semana. Banco Central dos Estados Unidos e Banco Central da Europa, da União Europeia, vão fazer discurso. Bolsas mundiais caindo com atenção à China. Colapso total do planeta financeiro. No planeta inteiro, colapso total. Tudo ruindo, tudo afundando. Tudo acontecendo como eu alertei há meses e meses lá atrás. Vamos até tomar um negocinho aqui. Entenderam ou não? Entenderam ou não? E eu só observo. Quer mais? Vamos lá. Jornal Reuters. Conselheiro do Banco Central da China propõe reformas estruturais para reanimar a economia. A China tem espaço limitado para uma maior flexibilização da política monetária e deve buscar reformas estruturais, como o incentivo a empreendedores que, em vez de contar com políticas macroeconômicas de reativar o crescimento, disse um consultor do Banco Central no domingo. Ué? Então essa técnica que o Lula quer usar de fazer o próprio governo estimular a economia não vai funcionar e não funciona na China? Eles estão mudando a técnica? Que tem que dar o dinheiro emprestado para empresas e não para o governo torrar? Oh, descobriram só agora! Será que o pessoal vai ensinar o pessoal aqui do Brasil que não adianta o governo ficar torrando dinheiro? Que tem que dar para as empresas e a empresa fazer a coisa acontecer? Porque governo fazendo, desculpa, não anda. Não funciona, não presta. E eu só observo. Mas o buraco está mais embaixo. Tá, vamos ver a Alemanha. A Alemanha não está afundando tudo? Vamos lá. Isto é dinheiro. Olha só como é que saiu, hein? O Isto é Dinheiro, hein? Uma revista famosíssima. A Alemanha deixa de ser invejada e vira o país desenvolvido com pior desenvolvimento. Durante a maior parte deste século, a Alemanha acumulou um sucesso econômico após o outro, dominando o mercado global de produtos.
de primeira linha, como automóveis de luxo e maquinários industriais, vendendo muito mais para o resto do mundo, que metade da economia dependida de suas exportações. Agora, a Alemanha é a economia desenvolvida com o pior desempenho do mundo. E tanto o Fundo Monetário Internacional, FMI, como a União Europeia esperam que ela encolha este ano. Se a Alemanha está afundando, é porque o planeta está afundando. Por que você acha que eu pego as ações do DAX para mim passar aqui? Podia ser da Inglaterra, podia ser de outros países. Eu pego da Alemanha. Porque a Alemanha produz equipamentos industriais. Se as indústrias não estão trocando seus equipamentos, se as indústrias não estão sofisticando seus equipamentos, é porque as indústrias não estão produzindo. É porque as indústrias não estão crescendo. E se a indústria não está crescendo, não está produzindo, então tem um problema. Tem um problema. Rezemos. Aguardemos as cenas do próximo capítulo. A coisa tá feia, viu? Eu tô avisando, meu povo não tá entendendo. Mais movimento financeiro? Presta atenção. Pecinhas do quebra-cabeça. Infomoney. Isso só hoje, hein? Chicago sofre ameaça de saída de indústria trilionária de derivativos. Primeiro que eu acho que não deveria nem chamar indústria, mas é trilionária de derivativos. O que é derivativos? São bolsas de valores, compra e vendas de produtos, são lugares, bancos de negociações. Chicago é conhecido como o centro de operações financeiras dos Estados Unidos. Então seria a Bovespa, onde fica a Bovespa? Por que a Bovespa fica em São Paulo e não fica em Brasília? Porque Chicago é o lugar onde se negocia tudo. Ok, sabe o que estão fazendo? Sai de Chicago e vai para outro lugar. Por que uma indústria de derivativos onde movimenta trilhões e trilhões está saindo de Chicago e indo para outro lugar? Qual é a lógica? Sabe qual que é a lógica? Eles sabem de alguma coisa, sabem que Chicago pode ser atacada, pode sofrer alguma influência monstro, estão saindo de lá e se realocando em algum outro lugar. Estão se precavendo de alguma coisa que há de acontecer ou vai acontecer. Porque se explodir alguma coisa em Chicago, eu já tenho um outro pronto e preparado para já entrar em operação assim que acontecer. Seria então uma desculpa para falar que eu vou investir em novos computadores e novos centros de processamento de dados? Aí dá aquela explosão eletrônica, de campo magnético, eletromagnético, explode todas as coisas eletrônicas e como esses servidores estavam desligados, não afetam eles. Aí eles voltam, ligam os equipamentos, só ele no planeta funcionando? Só os Estados Unidos funcionando, a bolsa, e o resto do planeta sem nada? Será que eles estão sabendo de alguma coisa que nós não? Esse é irmão desse, e eu só de zóio. Não sei, são tudo teoria maluca, é uma teoria maluca que eu tô te passando para vocês. Agora, qual é a lógica dele sair de um lugar e para o outro? Não tem lógica nenhuma, já está constituído o lugar. Toda a estrutura está ali. Eu simplesmente saio e vou para outro? Tá entendendo que não tem muita lógica? Não fecha? Quebra-cabeça? Algumas coisas não têm lógica, outros têm muita lógica. Mas também não. Olha só. BBC News Brasil. A polêmica estratégia de impostos baixos com que o Paraguai atrai investimentos. Existe no Paraguai uma regra muito simples sobre os impostos. 10, 10, 10. Sabe o que é isso? Dízimo. Eles seguem a Bíblia. Por que o Paraguai cresce, estável, mesmo no meio de um monte de país, bem e bomba aí é uma beleza? Ou seja, esses 10, 10, 10. O que é? Os 3 tributos mais importantes.
O IVA, 10%. Imposto de renda, pessoa física, 10%. E imposto de renda das empresas, 10%. Lá no Paraguai, ninguém paga 27,5% ou vai ter impostos dos super ricos. Paraguai é 10% de imposto de renda para a empresa. Não é 15%, lá é 10%. 10% de imposto de IVA. Aqui estão falando de 28%, 30%. Lá é 10%. Lá é 3 vezes menos do que aqui no Brasil. E aqui está querendo aumentar mais e mais e mais, porque eles precisam de mais e mais e mais. E mais e mais e mais. Energia elétrica lá é barato, porque sobra energia elétrica de Itaipu. Sobra! Energia elétrica lá é barato. Água tem um monte por causa dos rios que tem ali gigantescos. Só não tem porto. Só não tem saída para o mar. Mas nada com uma boa negociação. Israel também consegue, vai daqui, vai de lá e resolve o problema facinho. Facinho, facinho. Vai daqui, vai de lá e ó, tá resolvido. O Paraguai, então, é nosso Israel perdido aqui? Mais ou menos, porque é um negócio isolado, tá cheio de países. E funciona a coisa lá, hein? A justiça lá, segurança, rapaz, funciona, hein? Salário lá, $400. 4 vezes 5, $400. Se o dólar tá 5, R$2.000 o salário mínimo. Melhor do que o Brasil. Salário mínimo, recebe em dólar, não desvaloriza. Você pode ter conta no banco em dólar. Paraguai é um dos melhores lugares que tem. Não é à toa que eu já levei umas 3, 4 empresas para lá. As pessoas chegam para o que eu faço para melhorar? Desculpa, manda Paraguai, do Paraguai entra para o Brasil. Muito mais fácil. É mais fácil eu só aprovar uma importação e você vender aqui do que eu construir uma indústria e ficar fiscal enchendo o saco, porcaria, Ibama, Ibesb, não sei o que, essas lixo do caramba, só afundando e prejudicando você, arrebentando tudo. Pois é, situação, não? Que coisa, não? 10, 10, 10. O dízimo. Eles estão errados? Certíssimo. Se consegue viver muito bem com 10%, por que nós não? Ah, mas é o governo que tem que fazer tudo. Governo. Pois é, né? Que coisa, não? Será? Olha o exemplo, que lindinho. Eu posso falar pra você? Argentina com o Milei lá, com o Harry Potter lá da Argentina, ele vai botar pra quebrar, moço. E vai também seguir a mesma linha do Paraguai, você vai ver. 2 países virando tipo no Paraguai, escoamento saindo de produção de um lugar pro outro. Eles vão destronar o Brasil. Escuta o que eu tô falando pra vocês. 2 paizinhos vai arrebentar, falar assim, ó Brasil, vocês são um lixo. Dá tudo as suas terras pros índios e nós que arregaça de ganhar dinheiro aqui. Vai, seus trouxa. Desculpa lá, mas um índio querer mais do que coisa que onde o olho nem enxerga, pra quê? Um índio querer terras e terras e terras aonde nem o olho dele chega, pra quê? Vai fazer o quê? Desculpa. As terras têm que ser do governo em comodato para os índios. Usa até você deixar sua existência, porque se eu dou para vocês, sabe o que vocês vão fazer? Igual vocês fizeram lá no descobrimento. Vender, deixar, tó. Invade, perde invasão, porque não tem como nem proteger. Então que fique com o governo e fique emprestando em comodato. E bom, são teorias, né? Tá certo, errado? Não existe certo e errado. Existem possibilidades e pensamentos diferentes. Poder 360. Selic cai, mas taxa de juros para empresas fica na casa dos 23%. Então quer dizer que a Selic está 12,
mas os juros que para as empresas é 23. Nossa, mas que empresa que consegue viver? Pois é. Se não tivesse a concorrência do governo vendendo títulos públicos, os juros das empresas ia ser muito menor. Quem que destrói as empresas? O governo. Porque o governo vai e fala assim, eu estou emprestado, eu quero dinheiro emprestado. Quero dinheiro emprestado, quem me empresta? Eu pago o Selic mais não sei o que, mais não sei o que lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele pega todo o dinheiro, a pessoa vai e empresta para o governo, em vez de emprestar para uma empresa. Aí uma empresa tem que jogar o hedge e aí tem que jogar lá em cima. Ou seja, diminui a lucratividade, arrebenta tudo, aumenta os preços no mercado. Porque quanto mais caro é o dinheiro, mais caro fica o produto para a pessoa vender no mercado. Então o preço do arroz sobe, o preço tudo sobe, porque a empresa precisou captar lá fora, precisou captar dinheiro caro, empréstimos com juros altíssimos. E aí? O lucro vai... Poder 360. É mais rápido descarbonizar com etanol, diz representante do setor. É óbvio. O presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, diz que o etanol é o combustível com mais vantagens competitivas para tornar-se a opção de descarbonização do transporte no país. Realmente é. Só que só vai vingar se usar para o hidrogênio. E será que vão fazer? Vai. Como? Poder 360 para a gente encerrar com chave de ouro. Brasil terá produção de hidrogênio renovável a partir do etanol. Brasil terá a primeira planta do mundo para produzir hidrogênio renovável a partir do etanol. A iniciativa simplificará o transporte da molécula e, no futuro, poderá ajudar na descarbonização de setores da indústria e dos transportes, viabilizando, por exemplo, o uso de carros elétricos a hidrogênio no país. O projeto é liderado pela Shell, como eu venho falando para vocês, que estima 50 milhões em investimentos nos próximos anos. Posso falar para você? Mentira que é 50 milhões. Eu vi cifra de bilhões. Ela, de forma direta, vai investir 50 milhões. As subsidiadas ou as outras, que não é Shell, mas é outro nome, é que vai ter outros investimentos bem massivos. Mas aonde ela é dona? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu tô cantando a bola sobre hidrogênio faz tempo e vou acertar essa, hein? Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.